Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu estava ouvindo as canções, os louvores que estavam sendo entoados ao Senhor, e eu confesso para vocês que é como se o Espírito Santo nos conduzisse a mais perto do céu. Quando nós nos entregamos no louvor e na adoração, nós estamos nada mais, nada menos do que mostrando para Deus como o nosso coração é grato a Ele, e mostrando a Ele como uma atmosfera de adoração prepara um ambiente. Então eu creio plenamente com a presença de Deus nesse lugar, eu creio plenamente com a presença de Deus dentro de você, e eu creio plenamente que Deus vai falar ao nosso coração hoje de uma forma que talvez você não esperasse. Amém? Então desde já eu quero também agradecer a presença dos irmãos que estão aqui hoje. Eu vejo uma jovem ali, o Ronaldo. Fiquem à vontade, amém? Espero que vocês fiquem até o final. Deixa Deus tratar com o coração de vocês, com os demais, com os que estão nos acompanhando através da internet. Eu vou deixar a oferta para o final, tá bom? No final a gente tira os dízimos de oferta. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, você que trouxe, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses no capítulo 3. Filipenses 3, no versículo 7. Aleluia. Eu estava meditando nessa palavra hoje. Deus falou muito forte ao meu coração, e eu queria compartilhar isso com vocês, com os que estão nos acompanhando através do Facebook. Não sai, continua aí, compartilha o link dessa ministração, faz com que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra. Nós louvamos a Deus por essa ferramenta que nós temos. Obrigado, Jonathan. Para evangelizar, para alcançar pessoas, amém? Nosso intuito é esse, não é ficar famoso, não. É propagar o evangelho. Se a fama vier, isso é consequência, mas o nosso objetivo é propagar o evangelho de Cristo. Então fica conosco aí durante esse tempo. Filipenses capítulo 3, no versículo 7. O apóstolo Paulo diz o seguinte, irmãos: mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Ele conclui dizendo o seguinte: eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Curva a tua cabeça por um instante. Eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar e te bendizer neste dia, nessa noite, com a minha vida. Eu quero te exaltar, Pai amado, não só em meio aos louvores, mas no cotidiano.
Eu oro para que o Senhor use a minha vida, apesar de mim. Como eu sempre falo, Pai, eu quero ser apenas um instrumento em Tuas mãos. Eu quero ser o canal, eu quero ser, Pai amado, a ferramenta que o Senhor vai utilizar essa noite para alcançar o coração dos ouvintes, os que estão presentes e os que estão online, os que estão através da internet, Deus. Eu peço, Pai, que o Teu Espírito não deixe que nenhum dos que aqui estão e dos que estão acompanhando de forma virtual continue as mesmas pessoas, que saiam daqui as mesmas pessoas. Não, Pai. Toque em seu coração, no coração deles. Que eles tenham uma compreensão daquilo que vai ser falado aqui, ó Deus. Que eles tenham compreensão desse texto que nós lemos aqui agora. Que eles tenham compreensão, Pai amado, daquilo que o Senhor quer para a vida deles. Sabemos, Pai, que é muito melhor um dia na Tua presença do que 1000 fora. E eu oro para que a Tua presença, Pai, continue em nós. Que nós não venhamos trocar essa presença por coisas insignificantes. Que nós não venhamos trocar a Tua presença por coisas que não valem a pena. Porque eu sei, Pai, que por mais que nós procuremos nessa terra, por mais que nós procuremos, Pai, aonde quer que seja, nós não encontraremos nada que substitua a Tua presença. Nós não encontraremos nada que chegue à altura da Tua presença. Porque é andando na Tua presença, Pai, é tendo a Tua presença dentro de nós, que nós vamos caminhando em novidade de vida, que nós vamos caminhando em perfeição. Porque é assim que a Tua palavra diz: anda em minha presença e ser Tu perfeito. E como eu sempre digo, Pai, nós não queremos ser perfeito esperando o conceito do mundo. Nós não queremos ser perfeito como o mundo pensa ou vê, mas nós queremos ser perfeito segundo os Teus conceitos, segundo o conceito da Tua palavra, que é andando em Tua presença. Nós seremos perfeitos, porque a Tua presença nos conduzirá para longe daquilo que é pecado. A Tua presença nos levará para longe daquilo que entristece o Teu coração. A Tua presença nos levará para distante daquilo que tenta roubar o nosso coração. E essa é a minha oração, Pai, antes que eu dê continuidade explanando a Tua palavra. Eu Te peço o espírito de sabedoria. Eu Te peço, Pai amado, o espírito de revelação no pleno conhecimento do Teu Filho amado Jesus Cristo. Toma a minha vida apesar de mim. Amém, irmãos? Queridos, eu estava lendo esse texto hoje. Eu já ministrei outras vezes a respeito desse texto, mas Deus falou algo comigo hoje no tocante a renunciarmos, no tocante a verdadeiramente nós nos orientarmos e refletirmos naquilo que de fato é importante para as nossas vidas. E nós estamos diante de um texto, diante de escritos de um grande homem, de um grande missionário, chamado apóstolo Paulo, que no início da sua trajetória, ele pensava que tinha começado certo, mas no decorrer, no meio do percurso, ele percebeu que nada era certo daquilo que ele vinha fazendo. E quando ele escreve essa carta à igreja de Filipos, que segundo os estudiosos dizem que aqui foi o primeiro lugar onde o apóstolo Paulo estabeleceu um trabalho, foi a primeira localidade onde ouviu sobre o Evangelho de Cristo. É uma cidade gentílica que tinha outras culturas pagãs, tinham comportamentos que eram reprováveis, e foi aqui onde Paulo começou a sua obra missionária. E quando ele está escrevendo essa epístola, quando ele está escrevendo essa carta,
ele estava em uma situação de prisão. Paulo estava preso, foi preso em Roma, sua primeira prisão, e quando ele estava na prisão em Roma, ele decidiu escrever essa carta aos Filipenses. E o que me chama muita atenção no apóstolo Paulo é que, mesmo ele diante de uma prisão, mesmo ele diante de algumas coisas que já tinham acontecido na vida dele, ele demonstrava para os seus discípulos, não um homem angustiado, não um homem triste, não um homem vencido, não um homem derrotado, mas mesmo em meio à prisão, ele demonstrava alegria. E há quem diga que essa carta aos Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria. E às vezes você pode parar para pensar e dizer, poxa, mas como que pode um homem estar preso, sabendo que está condenado, sabendo que coisas ruins virão sobre ele, mas mesmo assim ele demonstrar alegria? E nos escritos que ele faz, ele tenta passar para os seus discípulos, ou para aqueles que vão alcançar as escrituras, ele tenta demonstrar para eles ousadia, que perseverem, que não se entristeça, que aquela situação em que ele se encontra de prisão não seja uma situação que venha fazer a eles desistir, muito pelo contrário, que isso faça com que eles avancem, que isso faça que eles dê continuidade, que aquilo que estava acontecendo na vida dele era nada mais, nada menos por amor a Cristo e por amor a eles mesmos. Era como se Paulo tivesse se colocando no lugar dele. Parece Jesus, né? Jesus não tinha nada a ver com os nossos pecados, mas ele se colocou no nosso lugar. Ele assumiu a nossa culpa. Eu sempre digo que ele não veio nos inocentar, Ronaldo. Ele veio assumir a nossa culpa. Porque nós éramos de fato pecadores, nós éramos merecedores da ira de Deus, mas quando ele veio e assumiu a nossa culpa, nós ficamos livres de toda a condenação. Então o que Paulo está fazendo aqui é mais ou menos isso, ele assumiu a responsabilidade, mas fazendo com que os seus leitores ficassem encorajados, ficassem fortes no Senhor. E eu queria só ler algumas coisas aqui sobre Filipos, que era a cidade a qual Paulo tinha escrevido os escritos, para nós entendermos como que funcionava aquela cidade, como que era a cultura e como que era a cidade onde Paulo implantou o evangelho. Filipos era uma importante cidade da Macedônia. A cidade recebeu esse nome após ter sido conquistada em 360 a.C. pelo rei Filipe II da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande. Antes de receber o nome do rei que lhe conquistou, a cidade se chamava Crênides, que significa lugar das fontes. Na Bíblia, a cidade de Filipos é citada de forma importante no Novo Testamento. A cidade recebeu a comitiva missionária liderada pelo apóstolo Paulo. Mais tarde, a igreja em Filipos acabou sendo destinatária de uma das cartas de Paulo, ou seja, a epístola aos Filipenses. Filipos ficava localizado à proximidade, ou aproximadamente 15 quilômetros do mar Egeu, na emblemática Via Egnata. Essa estrada ligava a Roma à Ásia Menor. Filipos estava bem no limite entre a região. A cidade era servida pelo porto de Neápolis. No começo, Filipos era uma importante região da Macedônia, porque nela estava o principal centro de mineração e de ouro da região. Foi a primeira cidade do continente europeu a ouvir o evangelho. O apóstolo Paulo visitou Filipos em sua segunda viagem missionária, obedecendo à visão divina. Paulo e Silas navegaram até Troade e numa noite o apóstolo teve uma visão na qual o homem macedônio estava em pé e lhe pedindo que fosse a Macedônia. Então isso aqui são algumas ferramentas que falam a respeito de Filipos,
fala a respeito de algo que eu falei bem anteriormente. Mas o que eu quero tratar conosco é exatamente as palavras que o apóstolo Paulo disse: olha, aquilo que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mas, irmão, se eu for ler só isso aqui, você não vai conseguir entender o que era lucro para Paulo. O que é que Paulo dizia que era lucro antes de conhecer Jesus? O que é que ele tinha de tão importante na vida dele, que ele fala aqui, mas que ao mesmo tempo ele trocou por Jesus Cristo, por causa de Cristo. Eu consigo entender, amado, de primeira, que se ele trocou algo por alguém, é porque esse alguém era superior e muito mais importante de tudo aquilo que ele já tinha conquistado. Estão comigo? E quando a gente vai estudar a respeito da vida do apóstolo Paulo, quem era o apóstolo Paulo, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele era realmente aquilo que ele dizia que era. Paulo não era um doidinho, Paulo não era um qualquer, Paulo era uma pessoa que tinha conhecimento. Paulo era uma pessoa que estava envolvido no meio dos religiosos desde da sua mocidade, desde novo. Paulo ele tinha credenciais que faziam com que ele fosse maior do que qualquer outro homem do seu tempo. E ele vai descrever isso. Ele vai dizer o que era lucro para ele, que ao mesmo tempo ele deixou tudo aquilo por causa de Cristo. E quando você vai ver que o que ele deixou por causa de Cristo lhe trouxe sofrimentos, talvez nos faça parar para pensar e, poxa, porque tem muitas pessoas que acham que porque você está servindo ao Senhor, porque você está na igreja, porque agora você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque agora você lê a palavra, ora, jejua, faz isso e aquilo, as pessoas pensam que nós estamos isentos de sofrimento. E eu quero dizer para nós essa noite, nós não estamos isentos de sofrimentos. Porque se nós estivéssemos isentos de sofrimento, Jesus não tinha passado o que ele passou, o apóstolo Paulo não tinha passado o que ele passou, os demais discípulos não tinham passado o que ele passou, que eles passaram. A grande diferença entre sofrimento é o sofrimento por nossa causa e o sofrimento por causa de Cristo. Porque existem sofrimentos, Ronaldo, que nós mesmos causamos, e não é esse sofrimento que nós estamos isentos. Aliás, não é esse sofrimento que a Bíblia está falando. Não é um sofrimento que nós causamos, porque existem coisas que nós fazemos que vai trazer sofrimento, não só para nós, mas também para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que, por causa de Cristo, ele deixou tais coisas, que para ele era lucro, que para ele era motivo de alegria, era motivo de se achar, de se exaltar. E ele fez essa troca, ele abandonou tudo isso por causa de Cristo. E quando ele tomou essa atitude de deixar tudo por Cristo, uma nova lista de coisas vieram sobre a sua vida, sobre a vida dele. Sofrimentos vieram sobre a vida de Paulo. E eu quero ler uns versículos anteriores para você entender. Por onde Paulo passava, irmãos, aonde Paulo estabelecia uma igreja, aonde Paulo estabelecia um trabalho, Ronaldo, quando Paulo se ausentava, as pessoas viam os líderes de outras religiões, né? Sobretudo os judaizantes, eles vinham querer acabar com aquilo que Paulo ensinava. E quando Paulo estava preso, que ele sabia que estava ali falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, ele sempre escrevia cartas pedindo para que os fiéis tivessem cuidado com aqueles falsos mestres, tivessem cuidado com aqueles falsos pastores, que eles não dessem ouvido para aqueles tipos de ensinamento que estavam querendo que eles saíssem da graça, saíssem daquilo que Paulo tinha ensinado. E Paulo
falava isso porque Paulo, antes de conhecer Cristo, fazia parte desse time. Então ele na prisão, ele tinha esse cuidado. Então olha só que o versículo 1 do capítulo 3 vai dizer: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Olha o que uma pessoa dentro da prisão vai dizer. Como é que você se sentiria dentro de uma prisão? Se você soubesse agora que você ia ser encarcerado, como que seria o teu, como que estaria o teu psicológico? Como que você se comportaria dentro de uma prisão, sabendo que coisas horríveis viriam sobre a sua vida? Mas olha só como é que Paulo escreve. Paulo poderia ter escrito: rapaz, o negócio aqui está sério, o negócio está difícil, eu nunca imaginei que esse negócio de servir a Jesus ia me causar tanto problema. Eu estou escrevendo aqui agora para vocês que eu estou abandonando esse negócio, eu quero sair fora desse negócio. Não, essas não foram as palavras de Paulo. Paulo, dentro de uma prisão, por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa do amor que ele sentia para as pessoas, ele estava ali preso, mas ele dizia: finalmente, meus irmãos, eu me alegro no Senhor. Ou alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo. Para mim é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança. Que Paulo está dizendo aqui? Toda vida que você vê Paulo usando essa expressão de circuncisão, ele está sempre ligando essa palavra circuncisão aos judaizantes, porque sempre quem defendia esse ato com unhas e dentes eram os judaizantes. Eles eram aqueles que queriam aderir à graça, mas ao mesmo tempo eles diziam: não, a gente precisa continuar com esse hábito. As pessoas que se converterem, mesmo que se convertam a Jesus, tem que circuncidar. E nós sabemos que a circuncisão foi um símbolo da aliança de Deus com Abraão. Deus disse para Abraão: Abraão, todo primogênito que nascer ao oitavo dia de nascimento, seria necessário circuncidar. Era levado ao templo e era cortado lá uma parte no órgão genital masculino, e esse corte, ele dizia para qualquer pessoa que aquela criança era um judeu, mesmo assim, nato. Agora você imagina um adulto tendo que ser circuncidado. Não só a questão da dor, mas todo o constrangimento. Você, depois de adulto, ter que passar por uma situação como essa. De ter que pegar no seu órgão genital e fazer todo aquele ritual. Então Paulo está, toda vida que trata nesse assunto de circuncisão, ele está sempre falando dos judaizantes, porque eram os que defendiam isso. E ele estava dizendo: olha, não são eles que são da circuncisão, somos nós, porque a circuncisão que foi feita em nós, Ronaldo, é no coração, pelo Espírito. O Espírito Santo, quando nós nascemos de novo, ele sela a nossa vida. E esse selo da nova aliança, para nós, é a nossa circuncisão. Nós não precisamos mais passar por rituais humanos que o povo lá atrás passou. Houve um propósito para aquilo, houve razões para aquilo, mas hoje não. Hoje nós temos Cristo Jesus, que cumpriu todo o ritual. Aí Paulo vai usar: olha, se a gente não pode confiar em si mesmo. Quando ele fala confia na carne, ele está falando em si mesmo.
nas suas habilidades, no seu conhecimento. Ele está dizendo que nós não podemos fazer isso. E se fosse para usar isso, ele muito mais. Se fosse para confiar na carne, se fosse para confiar em si mesmo, ele está dizendo que ele era superior a todos. Aí ele vai trazer uma lista de superioridade que ele considerava acima de todos. Ele vai trazer uma lista. Se alguém pensa que tem razões para confiar em si mesmo, dependendo da sua versão, ou na carne, eu ainda mais. Aí olha só a lista de superioridade de Paulo. Eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, cumpriu o que a lei determinava. Ao 8º dia, ele foi circuncidado. Pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Paulo estava falando que não era coisa que ele tinha comprado, não. Eu quero comprar o direito de ser um hebreu, eu quero comprar o direito de ser um judeu, eu quero comprar um direito da circuncisão. Não, ele estava dizendo que ele tinha tudo isso de fato e de verdade. Tudo isso que ele está dizendo era para ele lucro. Ele considerava tudo isso antes de Cristo. Estão comigo? Da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Irmão, o farisaísmo era um grupo, os fariseus, eles eram um grupo de religiosos daquela época, que a forma em que eles se comportavam, eles achavam que era para agradar a Deus. Eles achavam que aquele comportamento agradava a Deus. Eles achavam que aquilo que eles faziam era algo que ia alegrar o coração de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento, porque tudo que a gente vê que é contrário ao nosso estilo de vida, que é contrário à forma que nós vemos, isso está sendo usado pelo Satanás, isso aí é do cão, isso aí é do diabo. A gente precisa ter cuidado nisso, porque tem gente que está fazendo as coisas para o diabo, pensando que está fazendo para Deus, ignorante. Então nós como cristãos, nós precisamos ter esse entendimento. Pode ser que as pessoas estejam fazendo coisas para o inimigo de forma ignorante, achando que está fazendo para Deus. Os fariseus, eles tinham uma forma de cultuar a Deus, achando eles que estava certo, mas estava errado. O que é que Paulo fez antes de conhecer a Cristo? Quando a igreja começou, depois que Jesus morreu e ressuscitou, que apareceu aos discípulos, ele disse: vocês precisam permanecer em Jerusalém, até que do alto venha o Espírito Santo, vocês sejam cheios, a partir daí vocês podem ir. E a partir daí, eles foram de fato e começaram a propagar o Evangelho de Cristo. A igreja começou a nascer. E Paulo vinha lá com os seus ensinos religiosos, com o seu farisaísmo, com essas credenciais aqui que ele fala. E de repente aparece lá uns e outros com esse negócio de Jesus, de caminho, que Jesus é o Salvador, que é o Filho de Deus, que é o Messias. Mas ele já vinha dentro de um conceito religioso que agradava a Deus. E quando eles viram os discípulos de Jesus pregando o Evangelho, foi que ele pensou: não, vamos acabar com esse negócio aqui. Esse negócio aqui não é de Deus não, vamos acabar. Não pode crescer esse negócio. E onde ele andava, ele tentava matar. Onde ele andava, ele autorizava. Quando você vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver no capítulo 7, salvo não me engano, quando Estevão, ele faz um resumão sobre a antiga aliança, e o povo fica indignado com ele e começa a apedrejá-lo ali diante de Paulo. A Bíblia diz que Paulo estava consentindo na morte de Estevão. Era o povo apedrejando Estevão, e Estevão vendo a glória de Deus. E Paulo consentindo na morte de Estevão. Mas ele achava que fazia o certo. Ele achava que errado eram os cristãos. E por isso ele perseguia os cristãos, por isso ele matava os cristãos. Até que um dia foi necessário o próprio Jesus aparecer para ele. E foi nessa visão, foi nesse momento em que foi crucial na vida de Paulo. Foi um momento crucial na vida dele. Jesus teve que aparecer para ele e dizer: Paulo, por que você me persegue? Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Paulo: Paulo,
quem está errado no negócio é você, não são eles. Quando ele percebeu que ali era Jesus, que o que ele fazia era errado, a Bíblia diz que ele mudou o curso da sua vida. Ele deu continuidade à viagem, mas não mais para matar, mas agora para pregar o evangelho que ele perseguia, para falar do Jesus que ele perseguia. E as pessoas, quando viram Paulo pregar o evangelho, aquelas pessoas que já tinham presenciado Paulo matar e autorizar a morte de muitos, e agora estava ali Paulo falando de Jesus. Teve quem pensou, esse cara está querendo nos enganar, que nos engodar para que a gente acredite nele, e quando a gente tiver todo mundo acreditando nele, ele mate a gente. Olha o pensamento do povo. E ele teve que pagar um preço até que as pessoas percebessem que de fato agora ele não era mais aquele Paulo que perseguia, que era fariseu, que era judeu, hebreu da terra de Benjamim, que era circuncidado ao 8º dia. Paulo começou a sentir na pele aquilo que as pessoas sentiam quando ele perseguia. Isso não é uma mudança radical, irmãos. E Paulo está dizendo isso. Eu era um perseguidor, eu era um fariseu, gente. Eu chegava nas sinagogas pedindo carta para matar os cristãos. Dentro de uma prisão, ele alegre, porque agora ele estava sofrendo um sofrimento por causa de alguém que mudou a sua vida, que mudou a sua história. Ele está aqui nessa carta encorajando aqueles irmãos que aparentemente agora estavam sem líderes, porque ele tinha como auxiliares dele Timóteo e Epafrodito. Epafrodito foi visitar ele e ficou doente, que era aquele que estava liderando a igreja de Filipos. E aí quando ele ficou doente, ele não teve como voltar, teve que ser tratado da doença. E quando ele ficou bom, na carta ele vai escrever dizendo, olha, Epafrodito estava doente, mas já está bom. Epafrodito, ele era um cara que amava tanto o evangelho, que Paulo cita ele, ó, homens como ele precisam ser honrados. Ele amava tanto aquelas pessoas, ele não tinha, jamais ele queria decepcionar aquele povo de Filipos, que quando ele ficou doente, ele fez de tudo para que ninguém soubesse que ele estava doente. E pela leitura da palavra, você vai ver que a doença dele não foi uma doença qualquer. Foi causada por causa da perseguição, por ser um cristão. E quando ele se recuperou, que ele voltou para Filipos, aí Paulo envia essa carta. Então o que eu quero dizer para a gente, haverá sofrimento nas nossas vidas que nós precisamos discernir, irmãos. Nós precisamos discernir o que de fato é um sofrer por causa de Cristo e um sofrer que não é por causa de Cristo. Quando nós discernirmos que o sofrimento que nós estamos tendo é por causa de Cristo, as nossas atitudes vão ser semelhantes à de Paulo. Independente da circunstância, você pode estar até aprisionado por causa de Cristo, porque tem muita pessoa que está aí fora pregando sobre sofrimento, falando sobre um sofrimento que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tem pessoas que estão presas, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com Cristo. Fizeram coisas erradas, foram para a cadeia, estão na cadeia e agora estão lá dizendo, não, vai chegar, a Bíblia diz que nós vamos passar por aflições e tribulações. Meu irmão, a aflição e a tribulação que você está passando, é porque você causou ou é por causa de Cristo? Porque se você causou, está fora da palavra. Agora, se a tribulação que eu passo, se a circunstância que eu estou passando agora tem a ver com Cristo, meu irmão, fica tranquilo, porque assim como Paulo teve vitória na prisão, você também terá. Nós teremos, por causa de Cristo. E o que Paulo está dizendo é, tudo que eu era, tudo que eu considerava na minha vida, para mim é como perda,
eu considerei como perda por causa de Cristo. Sabe, irmão, eu não estou querendo dizer com isso que agora nós vamos ter que deixar as nossas habilidades, os nossos diplomas. Vou deixar de ser quem eu sou agora para ser cristão. Não é isso que eu estou dizendo. Eu tenho que deixar meu emprego agora por causa de Cristo. Não é isso que eu estou dizendo. Nós precisamos manter o equilíbrio na nossa vida, sem dúvida alguma, mas nós precisamos ter consciência de cristão, que nada do que nós somos e nada do que nós temos pode ser maior na nossa vida do que o que Cristo é. Porque nós só somos o que somos por causa dele. Se eu tenho uma habilidade hoje é por causa dele. Se eu estou aqui hoje é por causa dele. Por isso o apóstolo Paulo fala em Romanos no capítulo 11, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sabe o que ele quer dizer com isso? Irmãos, a nossa vida, ela deve ser plenamente para glorificar a Deus. O nosso estilo de vida, ele deve ser para glorificar a Deus aonde quer que nós estejamos. Seja qual for o ambiente, seja com qualquer pessoa que esteja ao nosso redor, a nossa vida, ela deve ser uma vida que venha brilhar e venha refletir a glória de Deus nas pessoas que se aproximarem de nós. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. A roupa que eu visto, as refeições que eu faço, o dinheiro que chega no meu bolso, que chega na minha mão, eu preciso fazer dessas coisas uma forma em que isso glorifique a Deus. Quando nós não conhecemos o Senhor, nós glorificamos outra pessoa. Mas quando nós conhecemos o Senhor, nós precisamos ter essa consciência. A minha vida tem que glorificar a Deus, aonde quer que eu esteja. Eu falei no culto passado que nós precisamos testemunhar a respeito de Jesus. Falar quem Jesus é, falar o que Jesus fez. O que Paulo está dizendo aqui é isso. Por causa de Cristo eu deixei tudo o que eu fazia, eu deixei tudo o que eu era de lado. Eu considerei isso como um esterco para ganhar a Cristo. Paulo já conhecia Jesus. Paulo já tinha tido um encontro com Jesus, mas ele está dizendo que isso ainda era pouco. Um grande homem de Deus, implantando igrejas, ganhando pessoas. Igreja de Filipos foi a igreja onde ele foi lá com Silas, quando ele teve aquela visão. Paulo passa a Macedônia, que ele estava lá na cidade, aquela mulher do espírito de adivinhação: olha, esses aqui são os servos de Deus, eu sou um servo do Deus Altíssimo. E se fosse outro, né, que não tivesse a unção do Espírito, que não tivesse a presença do Senhor, realmente nós somos os homens de Deus. Porque estava falando que era o homem de Deus, ele chegou lá e repreendeu aquela mulher, porque a forma em que ela falava e a influência que ela estava falando ali não era de Deus, era de Satanás. E aquela mulher dava lucro naquela cidade. Aquela mulher, ela era usada como um objeto de aluguel. Pagava que uma hora ela é minha, daqui a pouco passava uma hora, outra, agora é minha vez. Ela dava lucro para as pessoas, porque as pessoas chegavam ali e ela, influenciada pelas trevas, ela falava algumas coisas da vida das pessoas, e as pessoas, né? Oxe, eu quero saber mais, me diga mais. E ela tinha vários donos, e de hora em hora aqueles donos ganhavam dinheiro, dia após dia. E Paulo chegou ali e acabou com um negócio. Acabou com um negócio que dava lucro para eles. Aí o que é que acontece com Paulo? Preso. Paulo e Silas presos, porque ele acabou com o negócio. E a Bíblia diz que na prisão eles adoravam e louvavam a Deus. E aquele carcereiro era responsável por Paulo. E a Bíblia diz que houve um momento em que houve um grande terremoto que atingiu aquela cadeia.
os alicerces daquela cadeia, os portões daquela cadeia. E irmãos, segundo os estudiosos, dizem que o carcereiro, ele era responsável por todos os presos. E ai de um preso que fugisse dali. Até a família do carcereiro depois ia ter que ser penalizado, porque o carcereiro deixava o preso fugir, não teve atenção. Então, quando teve aquele terremoto, que aquele carcereiro viu a estrutura da cadeia abalada, o primeiro pensamento que ele teve foi: os presos tudo fugiu. E ele já sabia qual era a sentença quando isso acontecia. E ele pegou o quê? Desembaiou aqui a sua espada. Quando ele vai tirar a sua própria vida, quem fala? Paulo. Não faça isso. Estamos aqui, não só nós, como todos os presos. Paulo e Silas, naquele momento, eles estavam sendo considerados como os presos mais perigosos da cadeia. Como pode alguém que está pregando o evangelho ser considerado como uma pessoa de alta periculosidade? Estão todos aqui. Nós e os demais estão aqui. E a Bíblia diz que eles estavam surrados, eles estavam torturados. E o que Paulo diz? Paulo não diz: ó, você nos colocou na cadeia, agora você vai ter que pagar por isso. Não, ele diz: olha, crê no Senhor Jesus, tua casa, e vocês serão salvos. E eles foram levados à casa daquele carcereiro. Enquanto eles eram tratados das suas feridas, enquanto ele estava sendo ali, tendo aqueles cuidados, se fossem os nossos dias médicos, enquanto eles estavam ali naquele pronto atendimento, estavam eles surrados, torturados, cheios de dor, pregando o evangelho para aquela família. E a Bíblia diz que não só aquele carcereiro, mas toda a sua casa, por ter ouvido a palavra do Senhor, foram alcançados. Tudo isso que agora Paulo estava vivendo e fazendo, ele estava considerando superior àquilo que ele era antes. Apanhar por causa de Cristo é superior àquilo que eu era antes. Ir para a cadeia porque eu estava pregando o evangelho é superior àquilo que eu era antes. Ganhar essas pessoas para Jesus é superior àquilo que eu era antes. Sabe, irmãos, nos nossos dias, eu tenho plena certeza que há pessoas que não seriam capazes de fazer isso. Nos nossos dias hoje, eu sei que tem pessoas que no primeiro acocho que der, fogem, deixam Jesus, abandonam Jesus. O que Paulo está querendo dizer nessa carta é que eles não desfalecessem, que o fato de ele estar preso não queria dizer que agora ele é para eles entristecessem. Cadê o Jesus que eu sirvo? Cadê o Jesus que ele estava pregando, que deixou ele ser preso? Não. No versículo 27, ele diz assim, ó: não importa o que acontecer, ou o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim que eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes no só espírito, lutando unânimes pela fé, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês é sinal de salvação. E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. É privilégio nosso.
Paulo estava dizendo à igreja que era um privilégio poder sofrer por causa de Cristo, por causa do amor a Cristo, por causa do amor ao Evangelho. Às vezes nós sofremos por coisas tão banais, irmão. Sofremos por coisas insignificantes, que às vezes nos leva à destruição, que às vezes nos leva à depressão, nos leva a sofrimento desnecessário. Não é desse sofrimento que o apóstolo Paulo está falando, mas de um sofrimento por causa de Cristo. Servir ao Senhor, por mais que a Bíblia diga, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Não é um poder que vai te isentar dos sofrimentos, não. Mas esse poder vai te deixar forte, ao ponto de suportar. Porque dias difíceis nós estamos vivendo, irmão. Quantas pessoas poderiam estar aqui agora ouvindo, sentado como vocês estão, sem querer ser crítico, sem querer ofender e nem tocar em ninguém, mas muitos preferem estar fazendo coisas que desagradam a Deus, do que poder sentar aqui durante 1 hora e ouvir a palavra. E às vezes passam por situações lá fora, choram, perguntam a Deus por que isso está acontecendo, mas não se dão conta que o sofrimento que estão tendo lá fora nada tem a ver com Cristo. Porque o sofrimento que tem a ver com Cristo, Ele dá o sustento, Ele dá o escape, Ele dá o analgésico necessário para suportar a dor, sem murmurar, sem se maldizer. Eu conheci um homem de Deus, não é famoso ele até já partiu. O nome dele era Pedro. E às vezes eu olhava para ele e tentava entender como que ele conseguia ser tão feliz, da forma que ele vivia e da forma de quem ele era. Era uma pessoa que não tinha riqueza, ele não tinha carro, ele não tinha dinheiro muito, ele não tinha boas vestimentas, ele não tinha um bom sapato. Muitas vezes eu olhava no culto, o sapato dele estava costurado, cadastros diferentes. Roupas, entre aspas, comparando aos demais, era inferior, mas era um homem cheio de alegria. Quando eu me lembro que sempre que ele se aproximava de mim, ele sempre vinha falando, eu tive uma visão. Ele começava a falar das coisas espirituais. Ele não parava pertinho para você para falar de nada desse reino, só do reino de Deus. Ele andava de uma ponta, talvez o Ronaldo tenha conhecido, de uma ponta a outra com um carrinho de picolé. Às vezes eu via lá na praia, às vezes vinha no centro, às vezes vinha na Bezerra, às vezes vinha lá pertinho do terminal da Lagoa, sempre com aquele carrinho de picolé e o sininho balançando, vendendo o seu picolé. Um homem já de idade. Eu não conseguia ver tristeza naquele homem. Na hora do dízimo, na oferta, ele era o primeiro a se levantar e colocar o dízimo lá e a oferta. E talvez muitos que olhassem para aquele homem diziam que ele não tinha dinheiro algum, mas ele estava lá, ele era fiel no dízimo e na oferta. E tem tantas pessoas hoje aí fora, com dinheiro, com casa própria, com carro, com o melhor smartphone da última geração de R$5.000, mas por dentro estão vazios, pobres de espírito. Eu conheço vários assim também,
que até diz, eu tenho isso, eu não sinto falta de nada, eu tenho dinheiro para isso, as minhas contas são pagas, eu tenho carro próprio, eu tenho casa própria, mas não sou feliz. E tem sofrimentos desnecessários. O Senhor, quando veio buscar o irmão Pedro, eu já não congregava mais na mesma denominação, e quando eu soube, ele foi tomar um banho e foi para o Senhor. Ninguém sabe, alguns dizem, foi um ataque fulminante, foi isso, foi aquilo. Mas o que eu sei foi que ele foi para o banheiro tomar um banho. Acho que foi a fonte de água viva que veio sobre ele naquela hora, e ele foi se encontrar com o Pai. Eu quero dizer com isso, que com Jesus, mas você pode não ter nada materialmente, mas você tem tudo. E sem Jesus você pode ter tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada. E trocar tudo por Cristo muitas vezes pode ser que te cause dor, pode ser que te cause sofrimento. Mas eu quero te dizer que no dia que você deixar tudo por causa de Cristo, os sofrimentos que vierem sobre a sua vida não vai ser mais sofrimento porque você causa, mas serão sofrimentos por causa de Cristo. E o sofrimento por causa de Cristo, ele sempre vai dar o escape, ele sempre vai sarar aonde dói, ele sempre vai curar a nossa alma. Paulo fez isso. Se fosse comparar para os nossos dias hoje, Paulo deixou a sua melhor faculdade, Paulo deixou a sua melhor casa, Paulo deixou o seu melhor carro, Paulo deixou aquilo que ele considerava que era religioso, as suas faculdades teológicas, e até mesmo abandonou a sua descendência por causa de Cristo. O que ele queria dizer com isso? Que Cristo era maior do que tudo isso, que Cristo era mais importante do que tudo isso. Não me interprete mal, eu não estou dizendo que a gente tem que deixar a nossa vida comum, não é isso. Eu quero que você entenda que tem coisas na nossa vida que é desnecessário sofrer por elas. Tem coisas nas nossas vidas, Ronaldo, que Deus já disse há muito tempo, abandona isso, deixa isso. E só essa situação de você ficar dividido, deixa ou não deixa, vivo ou não vivo, só isso te causa sofrimento na alma. E não é esse sofrimento que Deus quer que você sofra. Esse sofrimento não é por causa de Cristo. Nós precisamos, desculpa a expressão, largar o osso. Por causa de Cristo. E Paulo sempre dizia, porque eu tenho um desejo de conhecer. Oxe, mas ele não conhecia? Te conhecer e prosseguir em te conhecer, esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer, esse é o alvo da minha vida, Senhor. O fato de conhecermos a Jesus não quer dizer que nós não podemos prosseguir em conhecê-lo. Quanto mais eu conheço Jesus, mais íntimo eu fico dele. Quanto mais eu conheço Jesus, mais distante dos sofrimentos eu vou estar. Sofrimentos que não são por causa dele. Quanto mais eu me aproximo e conheço a Jesus, mais eu vou entender o propósito dele para a minha vida. Se eu fosse colocar uma lista do que eu troquei da minha vida, nem comparável com a de Paulo, sem dúvida, porque a minha lista é negativa. A dele também era, mas com olhar humano, oxe, jamais que eu ia deixar tudo isso para ser crente, para viver só cá dentro de uma igreja, para ver aquele homem lá na frente com aquele livro antigo, jamais. Não. A minha lista ela é oposta à de Paulo, mas também era negativa. E quando eu comecei a olhar ela
do início ao fim. O sofrimento que eu tinha por isso, nada tinha a ver com Cristo. Irmãos, hoje eu tenho uma vida saudável em todos os aspectos, porque eu decidi trocar aquilo que para mim parecia ser importante, que me trazia sofrimento, porque lidar com coisas do mundo traz sofrimento, lidar com riqueza traz sofrimento. Lidar com riqueza traz sofrimento, traz ganância, traz desejo, traz inveja. Pega no monte de dinheiro para tu ver uma coisa. Principalmente nós que somos cristãos. Peguem muito dinheiro. Vão começar a te ligar, irmão, estou passando uma situação X aqui, precisando de uma ajuda aí. Se você disser um não, e é porque é crente. Lidar com as riquezas traz sofrimento. Não é esse sofrimento que Cristo quer que nós passemos. O sofrimento é por causa de Cristo. Eu não preciso ter muito, eu preciso ter o suficiente. Porque às vezes nós queremos ter muito e fazemos promessas, parecemos políticos, né? Se eu tiver isso, eu vou fazer aquilo. Se eu tiver dinheiro assim, eu vou ajudar os pobres. Mas quando o dinheiro chega, nem o dízimo tem coragem de tirar. Não é esse sofrimento. É por causa de Cristo. Deixar tudo por causa de Cristo. A Bíblia diz, Paulo diz, que há uma recompensa. Há uma coroa preparada para nós. O exemplo maior que eu tenho é do próprio Cristo. Eu sempre falo. E como Paulo diz, né? Não é cansativo falar das mesmas coisas. Não é cansativo para mim ter que repetir. Por que ele disse isso? Porque na mente daqueles a quem ele estava se dirigindo, hoje ele vai ter que falar isso de novo para nós. Parece que a gente nem está compreendendo. Não é isso. Quanto mais eu falo, mais forte fica dentro de você. Quanto mais eu falo, mais convicção vai ter dentro de você. E o maior exemplo de sofrimento, olha só como isso é tremendo. Paulo está dizendo aqui que o nosso sofrimento seja por causa de Cristo, não é isso? Por causa de Cristo. Quando Cristo estava no Getsemane, eu sempre falo isso porque para mim, eu até digo assim, olha, Cristo, ele não morreu na cruz. Sabia que Cristo não morreu na cruz? Não é heresia não. Não joga pedra agora não. Quando eu concluir você. Cristo morreu verdadeiramente no Getsemane. Na cruz, ele só se entregou. Ninguém capturou, ele se entregou. Quando os homens foram prender ele lá no Getsemane, vocês estão procurando quem? Jesus de Nazaré. Vocês estão diante dele. Eu tive tantas vezes pregando no meio de vocês, ensinando, vocês sempre me viram. Está aqui, ele se entregou. Ele se rendeu, ele não fugiu, ele não se escondeu. Mas no Getsemane, quando ele estava ali orando, ele levou os discípulos dele, um certo local, ele deixou uns aqui, aí disse, Pedro, Tiago, João, vem comigo aqui. E levou eles para mais pertinho, fiquem aqui orando, vigiem. E a Bíblia diz que ele foi ali orar, e a oração de Jesus era, Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Qual era o cálice? Qual era o cálice? Mas, segunda parte da oração, ele diz, mas
que não seja feita a minha, todavia seja feita a tua vontade. E ele orava ali. A Bíblia diz que nessa oração eu não vi nunca ninguém, e isso já foi provado cientificamente que é possível. Nessas orações era tanta aflição, tanto sofrimento na vida de Jesus, que a Bíblia diz que ele transpirava gotas de sangue. De repente ele voltava com aqueles que ele dizia: fiquem aqui, orem comigo e vigiem. Estavam ali os discípulos dormindo. E o que ele dizia? Nem por uma hora vocês conseguem orar. Andavam com Jesus, viam tudo que Jesus fazia, participaram de coisas que Jesus fez. Eles eram pessoas próximas. No mínimo era para eles terem aprendido a ser firme na oração, mas nem nisso eles eram. E Jesus dizia, Jesus não falou nada, não criticou, só disse isso: nem por uma hora vocês podem orar. Fiquem aqui, orem, vigiem, que eu vou aqui, eu quero ter só um momento com o Pai. E a Bíblia diz que ele voltou ali de novo e começou a orar: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, sem que eu beba. Mas, diga glória a Deus pelo mas, todavia não seja feita a minha vontade. O que é que Jesus estava dizendo? Pai, eu tenho uma vontade, eu tenho um desejo, mas eu submeto eles à tua vontade, ao teu desejo. E ele voltou pela terceira vez, o comportamento e a ação ou a reação deles era a mesma: dormindo. Quando ele viu a terceira vez, ele volta para o Pai, ele ora a terceira vez, a mesma oração. Se a gente for fazer uma contabilidade, Jesus teve no mínimo ali 3 horas de oração, 3, orando ao Pai: Pai, todavia, se puder, afasta de mim este cálice sem que eu beba, mas todavia não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Sabe o que é que eu vejo aí? Um contraste. Paulo está nos ensinando que nós precisamos, se for para sofrer, que seja um sofrimento por causa de Cristo. Jesus no Getsemane sofreu, derramou gotas de sangue por causa de mim e de você. Hoje nós precisamos ter essa consciência: se é para mim sofrer, que seja por causa de Cristo, porque Ele sofreu por mim, Ele derramou sangue por mim. Sofrer por Cristo é incomparável pelo sofrimento que Ele teve por nós. Irmãos, não se enganem, há uma recompensa para nós, se nós permanecermos firmes naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Trocar tudo que já trocamos é incomparável. Deixar a vida de outrora não foi fácil. Não foi fácil, Ronaldo. Eu acredito que para você também não foi fácil. Tivemos momentos difíceis na vida para chegar onde nós chegamos hoje. Mas eu quero dizer algo que para nós há uma recompensa quando nós ficamos firmes no propósito de Deus. Essa igreja de Filipos era isso que Paulo queria: meu irmão, permaneçam firmes, não desanimem, não desistam, por mais que apareçam outros aí falando de um suposto evangelho, continue naquilo que eu ensinei, porque o que eu ensinei é a verdade. Eu estou sofrendo aqui, mas isso aqui não significa nada. Isso eram as palavras de Paulo dentro de uma cadeia. Continua, prossiga, avance, conquiste o alvo. Essas são as nossas palavras, Felipe. Se é para sofrer, sofra por Cristo. Se é para chorar, chore por Ele. Porque eu sei que dele vem um bálsamo. Ele é fiel, Ele é justo para cumprir. Ele vela pela palavra dele. Ele não vai nos desamparar como muitos pensam. Tá gastando o tempo todinho nesse negócio de
de evangelho de Jesus, perdendo é tempo, macho. Tem que curtir a vida é curta. A vida é curta para quem não tem Jesus, ela é curta mesmo. Porque o inimigo quer ceifar antes da hora. E ainda que a vida seja curta com Jesus, se ela seja encurtada, mas se você estiver em Jesus, você vai estar num bom lugar. Nem a morte, nem a vida, nem o porvir, Paulo disse isso. 1 Coríntios, ele falando no capítulo 3 sobre amor, ele vai dizer, nem a morte, nem a vida, nem o porvir. Aliás, não é 1 Coríntios 13 não, é Romanos. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vai falar, nem a morte, nem a vida, nem o porvir nos separará do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Então a palavra que eu quero para nossas vidas hoje é essa, meu irmão. Se há algo em nós que precisa ser descartado, se há algo em nós que precisa ser lançado fora, por mais que pareça ser precioso, se tem coisa que está nos atrapalhando na comunhão, se tem coisa que está lhe atrapalhando a se achegar a Jesus, se tem coisa que está te impedindo a ter um encontro pessoal com Jesus, meu irmão, lança fora. Abre mão. Jesus abriu mão da sua vida, da vida dele, por causa de mim e de você. Se nós estamos aqui hoje, vocês sentados aí, eu aqui, se nós estamos aqui hoje, se tudo que está acontecendo aqui hoje está acontecendo, foi porque alguém sofreu por nós, foi porque alguém decidiu pagar um preço pelas nossas vidas. Irmão, eu não estou falando aqui de religião, eu não estou aqui querendo, não quero ser aqui demagogo, não, eu estou falando de alguém que mudou a minha vida. E quando as circunstâncias se levantam contra a minha vida, me vem um túnel do tempo. Tudo que eu já passei, por onde eu já andei, com quem eu já me associei, e me vê hoje onde eu estou, vivendo o que eu estou vivendo, é incomparável a tudo que eu já vivi antes. Não vale a pena retroceder, não vale a pena voltar e agarrar o meu passado, porque o que Jesus fez, o sofrimento dele me conduz a um futuro de glória. Não vale a pena você sofrer por causa de qualquer outra coisa a não ser Cristo.